O mundo ainda se recupera da pergunta que ecoou nas salas de segurança da OTAN: os países da aliança deveriam abater aeronaves russas que invadam seu espaço aéreo? A resposta foi um firme sim. Mas o que vem a seguir pode mudar tudo. Imagine um céu rasgado por jatos russos, o zumbido dos motores misturado ao cheiro de combustível queimado. Enquanto isso, a imprensa russo-estadual anuncia, em tom grave, que planeja proibir completamente a exportação de gasolina. Uma medida que revela uma escassez tão profunda que até a estação-serviço do mundo não consegue mais abastecer. Quando a bomba da notícia cai, o Kremlin sente o frio de um bunker, mas o impacto reverbera nos mercados globais. O que acontecerá quando a energia russa deixar de fluir? A análise de Donald Trump trouxe um novo panorama. Ele declarou que, após estudar a guerra e a crise econômica que assola Moscou, a Ucrânia, fortalecida pelo apoio da União Europeia, tem condições de reconquistar todo o seu território original. A Rússia luta há 3 anos e meio como um tigre de papel, alertou o ex-presidente, apontando que uma força militar de verdade venceria em menos de uma semana. As filas de postos de gasolina em Moscou já se estendem por blocos, enquanto as famílias sentem o peso da fome e do desespero. Caso a Ucrânia avance, quem garantirá que o conflito não se espalhe ainda mais? Mas a história não termina aqui. A OTAN aumentou sua contribuição de 2% para 5% do PIB, injetando trilhões de dólares em armamentos. Países como Hungria, Eslováquia e até a Turquia continuam comprando petróleo russo, alimentando a própria guerra que desejam acabar. Enquanto isso, as forças norte-americanas prometem tarifas severas que poderiam cortar o fluxo de energia em poucos meses, se a Europa aceitar seguir o mesmo caminho. A cada segundo, entre explosões e drones que cortam o ar, surgem relatos de 5 a 7 mil jovens soldados mortos semanalmente, tanto na frente quanto nas cidades. O preço da continuação do conflito não é apenas contável em números, é sentido no rugido dos canhões, no cheiro de pólvora e no silêncio dos cemitérios recém-abridos. Se a União Europeia fechar as portas ao petróleo russo, a pressão sobre Moscou pode ser insustentável. Mas será que isso basta para forçar um acordo de paz, ou provocará uma reação ainda mais violenta por parte de Putin? A próxima decisão pode ser a que definirá o futuro de toda a Europa. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem proporcionado uma série de reviravoltas dramáticas. Recentemente, surgiram declarações surpreendentes de líderes mundiais, mostrando um cenário de pressão sobre a Rússia e suas consequências diretas. Neste momento crítico, ambos os países encontram-se em situações desafiantes. A Ucrânia, com seu espírito resiliente, está determinada a recuperar seu território original e, dependendo do desenrolar dos eventos, pode até ir além. Enquanto isso, a Rússia enfrenta uma grave crise econômica, que parece um claro sinal de que o tempo para a ação ucraniana chegou. A tensão aumentou com novas declarações de apoio às ações da NATO. E você já parou para pensar sobre a reação de Putin ao ouvir tudo isso? O presidente dos Estados Unidos, em uma recente coletiva, expressou claramente o seu posicionamento sobre a contínua invasão russa. Justamente quando o momento parecia oportuno, um relatório da mídia estatal russa, a TASS, revelou que decisões drásticas estavam sendo consideradas: a proibição total das exportações de gasolina e combustíveis. Imagine a ironia disso. A Rússia, conhecida como a estação de gasolina do mundo, sem capacidade para exportar seu próprio combustível. A magnitude desse desabamento torna-se clara: as sanções ucranianas e os ataques com drones estão gerando um impacto efetivo. Trump, em sua fala na Assembleia Geral da ONU, desafiou a percepção de que a vitória da Rússia seria rápida e indiscutível. Ele expôs uma realidade alarmante: todos pensavam que a Rússia venceria em 3 dias, mas não foi assim que aconteceu. 2 semanas atrás, a guerra parecia um simples embate, mas agora mostra suas garras de forma brutal. Estima-se que até 7 mil jovens soldados estejam perdendo a vida a cada semana, um tributo impensável em um conflito que deveria ter sido resolvido rapidamente. E se você pudesse imaginar como seria a pressão sobre Putin, em seu bunker, ao absorver essas revelações? É uma cena digna de um filme de tensão. Os líderes do mundo estão se unindo, enquanto a Rússia se encontra em uma espiral de dificuldades. O que acontecerá a seguir nesse jogo perigoso? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, e estamos apenas começando a ver as consequências dessa guerra insensata.
A situação no campo de batalha entre Rússia e Ucrânia se agrava a cada dia, com uma trágica perda de vidas jovens, que pode variar entre 5 a 7 mil a cada semana. A guerra, que deveria ter sido evitada, se arrasta há 3 anos e meio, trazendo destruição e dor. O ex-presidente Trump destaca que, se estivesse no poder, esse conflito jamais teria começado. Enquanto isso, alguns países europeus continuam a importar grandes quantidades de petróleo russo, como a Hungria e a Eslováquia, que parecem relutantes em apoiar a soberania da Ucrânia. Como um cavalo de Troia, essa importação enfraquece o combate à invasão. Putin sempre alegou que a Rússia era a segunda maior potência militar do mundo. No entanto, a realidade se revela sombria: a Rússia não possui a força que proclamava. O que mantém esse conflito vivo é a aparente indiferença de Putin em relação às vidas russas. Imagine um país que sacrifica milhões de cidadãos por um punhado de território. É inconcebível, mas é tamanha a insistência de Putin que parece não compreender que um exército não se sustenta sem recursos. Precisamos de 3 elementos para vencer uma guerra: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E, por fim, os Estados Unidos estão se preparando para atacar o financiamento russo. Trump afirmou que países como China e Índia são os principais financiadores da guerra, adquirindo petróleo russo. O que é ainda mais frustrante é que países da OTAN não cortaram substancialmente suas importações de energia russa, algo que ele descobriu recentemente e que o deixou indignado. Que absurdo! Eles estão, de certa forma, financiaram um conflito contra si mesmos. Se a Rússia não aceitar uma negociação para acabar com a guerra, os Estados Unidos planejam aumentar os impostos sobre esses produtos, o que ajudaria a interromper rapidamente o derramamento de sangue. Mas, para isso, é crucial que as nações europeias se unam a esse esforço. Com a guerra se arrastando e os povos europeus tão próximos do conflito, Trump convocou um esforço conjunto para acabar com essa situação. Como podem continuar comprando petróleo da Rússia enquanto lutam contra ela? É uma vergonha. Estão desperdiçando tempo valioso enquanto a Ucrânia sofre. O que acontecerá se não agirem rápido? A pressão está aumentando e o futuro da região depende das decisões que serão tomadas nos próximos dias. Será que a Europa obedecerá ao chamado para cortar esses laços explosivos? Você já parou para pensar que alguns países europeus continuam abastecendo a máquina de guerra russa? Pois é, enquanto muita gente acha que a União Europeia e os Estados Unidos já fecharam completamente as torneiras do petróleo russo, a verdade é que ainda existem nações insistindo em contrariar essa linha dura. Entre elas, está a Hungria, que parece não estar muito interessada em garantir a soberania da Ucrânia. Depois, temos a Eslováquia, que, pasme, também reluta em abandonar a compra do óleo russo. E para completar o cenário, surge a Turquia, que, mesmo sem fazer parte da União Europeia, é membro da OTAN. Ela segue os passos da China e da Índia, importando grandes quantidades de petróleo bruto, refinando e exportando para outras partes do mundo. Ou seja, lucrando com o prolongamento do conflito. Mas será que essa situação vai durar para sempre? Depois do discurso explosivo do presidente Trump, as coisas começaram a se mover. A União Europeia deixou claro que está pronta para impor sanções e tarifas severas contra qualquer país que continue dando suporte financeiro à guerra. Isso inclui justamente esses 3 países que insistem em desafiar o bloqueio: Hungria, Eslováquia e Turquia. Em entrevista recente, a presidente da Comissão Europeia foi categórica. Ela confirmou que a redução no fornecimento de gás da Rússia já é enorme e o carvão russo já foi praticamente eliminado do mercado europeu. Além disso, o volume de óleo russo que ainda chega ao continente europeu caiu significativamente, mas, segundo ela, ainda há um caminho a percorrer. Agora, a estratégia é aplicar tarifas pesadas sobre esses últimos carregamentos, principalmente nos portos onde o gás liquefeito ainda está entrando, numa tentativa desesperada de interromper de vez o fluxo. A pressão está no auge e o objetivo é claro: acabar o mais rápido possível com essa dependência energética perigosa, que só estende e alimenta um conflito sangrento. Mas atenção, a história não para por aí. Logo após esse posicionamento firme da União Europeia, houve um encontro revelador entre o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Foi aí que o cenário ganhou ainda mais tensão, e a situação na fronteira com as nações da OTAN, como Polônia, Estônia e Romênia, ficou ainda mais delicada por conta dos ataques russos recentes. Agora, fica a pergunta:
Será que essas novas medidas vão realmente paralisar o fluxo de petróleo russo? E mais, como a Rússia vai reagir ao sufoco econômico que se intensifica a cada dia? A guerra de anos que deveria ter durado dias agora se mostra um jogo perigoso de alianças e traições, onde o combustível dos tanques pode se transformar no calcanhar de Aquiles do Kremlin. Fique ligado, porque o próximo capítulo dessa história promete mais revelações e não será nada previsível. Resumo da parte anterior: a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia continua se deteriorando, e o encontro entre o presidente Trump e o presidente Zelensky trouxe novas perspectivas sobre o conflito. Trump expressou seu forte descontentamento com a compra contínua de petróleo russo por alguns países europeus, prometendo pressões maiores. Antes da tão aguardada reunião com Zelensky, Trump fez afirmações contundentes sobre a Rússia, especialmente em relação a seus ataques a países da NATO, como Polônia, Estônia e Romênia. Ele questionou abertamente o líder húngaro, Orbán, que insiste em adquirir petróleo russo. Ele é meu amigo. Não falei com ele, mas se o fizesse, talvez ele reconsiderasse essa decisão. Vou conversar com ele, afirmou Trump. E o que mudou desde a última vez que se encontrou com Zelensky? A economia russa, segundo Trump, está em colapso. É impressionante como a Ucrânia tem conseguido resistir contra uma força tão grande. O que deveria ter sido um conflito rápido, se arrasta por mais de 3 anos, completou, reconhecendo a bravura das tropas ucranianas. Ele não hesitou em criticar a Rússia. A guerra deveria ter acabado há meses, mas eles se veem presos em um impasse. E se um dia um avião russo cruzar a fronteira? Trump respondeu que a ajuda aos aliados da NATO depende das circunstâncias, mas reafirmou o compromisso americano com a aliança. Quando a NATO passou de um investimento de 2% para 5%, foi um momento de grande unidade, apontou. Com trilhões de dólares sendo investidos e armas sendo fornecidas, a situação na Europa está mudando rapidamente. Agora todos estão pagando suas contribuições, algo que antes parecia impossível, disse Trump. O que mais pode acontecer nesse cenário de guerra prolongada? Enquanto as tensões aumentam e os aliados europeus tomam decisões, o futuro das nações envolvidas está cada vez mais incerto. Será que a Europa finalmente deixará de comprar energia da Rússia? As respostas estão por vir, mas o tempo é crucial. Resumo anterior: a economia da Rússia enfrenta dificuldades significativas devido à guerra, e todos os países membros da OTAN estão aumentando seu investimento em defesa, passando de 2% para 5%. Esse aumento representa um grande fluxo de dinheiro e armamentos sendo comprados, especialmente dos Estados Unidos. Agora, a situação é tensa, pois o presidente Biden, no passado, tinha liberado uma significativa quantia em armas e dinheiro, cerca de 350 bilhões de dólares, mas havia uma sensação de que pouco retornou para os Estados Unidos. O apoio à Ucrânia é visível. Com isso, os soldados ucranianos têm mostrado coragem notável em um conflito que já se arrasta por 3 anos e meio. Embora muitos acreditassem que a Rússia, uma potência militar, venceria rapidamente, a realidade se mostra bem diferente. O Ucrânia se destaca como uma força de resistência, enfrentando as adversidades e recuperando território. Texto: enquanto a guerra avança, a estratégia de Vladimir Putin parece errática e desesperada. O líder russo tenta expandir o conflito, mirando países da OTAN, acreditando que isso elevaria o moral de seu povo e os incentivaria a se alistar em sua crise de recrutamento no exército. Contudo, a verdade é que, mês após mês, as tropas russas têm recuado. Em apenas um mês, o presidente Zelensky reportou que a Ucrânia recuperou mais de 300 quilômetros quadrados de território. Isso revela o quanto a força ucraniana está se reerguendo no campo de batalha. A bravura de seus soldados é admirável. Eles estão no fronte, lutando com unhas e dentes. O que dá para sentir no ar é uma determinação inabalável. A pressão é tão intensa que, mesmo com promessas de dinheiro, muitos russos se recusam a se alistar para lutar em uma guerra que já parece sem sentido. Diante das dificuldades enfrentadas por Putin, as palavras de Zelensky soaram como um alerta: se precisamos de mais apoio, faremos valer a nossa bravura. O campo de batalha se torna um teatro de resistência e coragem. À medida que a Ucrânia avança, a pergunta persiste: até onde chegará essa luta pela soberania? As tropas ucranianas continuam a enfrentar o inimigo, ocupando novos terrenos e provando sua resiliência.
Com essa situação explosiva em andamento, é intrigante pensar no que o futuro reserva para a região. A relação entre os países ocidentais e a Rússia está se estreitando cada vez mais. Como isso irá influenciar o cenário global? As ações tomadas hoje poderão moldar a história por muitos anos. Continue acompanhando isso de perto, pois as reviravoltas podem não apenas mudar o destino de uma nação, mas de um continente inteiro. Pergunta que vai mexer com a sua cabeça: e se o futuro da segurança mundial depender de um país que está à beira da falência e de um continente que ainda compra energia de quem está em guerra? O que acontecerá quando as potências se recusarem a fechar os olhos diante da crise que parece assumir o controle de cada porto, cada fronteira, cada vida? Resumo da introdução: acabamos de ouvir sobre o aumento de apoio militar ao conflito, com os aliados passando de 2 para 5% de seus PIBs, e sobre o estoque de armas que flui como sangue em guerra. Gancho: mas o que realmente está alimentando essa tempestade? Resumo da parte anterior: os recursos financeiros chegaram em trilhões, mas as linhas de abastecimento ainda respiram um cheiro de combustível escasso nas cidades russas. O som das filas intermináveis nos postos de gasolina ecoa como um tambor de guerra. A fumaça dos motores quase parados cobre Moscou, enquanto o frio corta a pele dos soldados na frente. A economia russa, já fragilizada, balança como um navio em mar revolto. Em um encontro secreto, líderes europeus foram confrontados com a proposta de cortar de vez as importações de petróleo e gás russos. A ideia chocou até os mais resistentes. A pergunta que paira no ar: quem realmente tem o poder de apertar o gatilho econômico? Cliffhanger: um país europeu ainda hesita, e sua decisão pode mudar tudo. Resumo da parte anterior: enquanto alguns países vacilam, a luta no solo continua feroz, com soldados avançando quilômetros após quilômetros. Nas fronteiras, o solo treme sob o peso de tanques russos. Mas as tropas ucranianas retomam 300 quilômetros de território. Cada passo deixa no ar o cheiro metálico da pólvora e o gosto amargo do medo. Cerca de 5 a 7 mil jovens caem a cada semana, suas vozes silenciadas no vento gelado. Os aliados, impulsionados por cerca de 350 bilhões de dólares em apoio, enviam armas que chegam como relâmpagos, gerando explosões que cortam a noite. A curiosidade permanece: será que a pressão econômica conseguirá derrubar um exército que já não encontra recrutas? Cliffhanger: uma revelação sobre a fonte dos recursos que financiam a guerra surge das sombras. Resumo da parte anterior: a pressão financeira aumenta, mas ainda há quem sustente o fornecimento de energia ao agressor. Conversas confidenciais com o presidente da Eslováquia e com o primeiro-ministro da Hungria revelam planos de buscar alternativas energéticas, enquanto outros países ainda consideram comprar o ouro negro que alimenta o conflito. O ar está carregado de tensão, como uma tempestade prestes a desabar. Ao mesmo tempo, a plataforma de vídeos mais popular do mundo supera outras mídias, canalizando bilhões para criadores que narram esses eventos ao vivo. Essa nova voz digital amplifica cada batida de coração no fronte, cada suspiro de quem aguarda o desfecho. Cliffhanger final: e se, no último instante, a própria plataforma que transmite esta história for a chave para encerrar a guerra? Desfecho épico: quando as nações finalmente fecham todas as portas ao petróleo vil, a economia russa entra em colapso total. Os tanques ficam imóveis, o som das balas se cala, e, de repente, uma mensagem aparece nos monitores de comando: operação encerrada, pressão insustentável. O mundo, que antes hesitava, agora celebra o silêncio que inevitavelmente trouxe a paz, mas a quem realmente cabe o crédito? A resposta ecoa nas telas, nos campos e nos corações de quem ainda acredita que a vitória nasce da união, não da força bruta.